Então vamos lá, galerinha, vamos aprender agora a multiplicar e dividir radicais, beleza? Primeiro a gente vai aprender a multiplicar e dividir radicais de índices iguais, que, gente, é muito fácil. Eu já ensinei isso aqui lá no videozinho de propriedades de radicais. Dá uma revisada que eu não vou nem gastar tempo aqui. Eu não vou gastar tempo com essa parte A, com índices iguais, porque a gente já aprendeu isso nas propriedades. Eu vou gastar tempo com índice B, eu vou gastar um tempinho a mais, porque eu vou explicar com mais calminha para vocês que vocês não estão muito acostumados com índices diferentes, beleza? Vamos lá. Gente, tranquilidade, fácil, fácil. Eu vou só aplicar a propriedade aqui. Vamos para o exemplo A aqui. Olha aí, galerinha, o exemplo na tela. Exemplo A, raiz quadrada de 2 que multiplica a raiz quadrada de 2. Primeira coisa que eu vou olhar, se os índices são o quê? Iguais. São iguais. Quando o índice não aparece, é porque é 2. Então, gente, é só aplicar a propriedade que vocês já aprenderam no vídeo de propriedades radicais. Eu vou abrir um radical só, tá? Esse radical ele vai ter o índice semelhante. O que é o índice semelhante? É o índice que o primeiro radical tem e o segundo radical tem. Eles não têm índices iguais e o índice é igual a quanto? 2. Então esse índice semelhante vai ser o índice desse radical grandão. E vou fazer o quê? Pegar o radicando do primeiro radical e multiplicar pelo radicando do segundo radical. É propriedade, facinho, de boa. Isso aqui vai me dar quanto? 2 vezes 2 vai dar 4 e raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado dá 4. Viu como é suave? Vocês já aprenderam essa propriedade. Multiplicação de radicais com índices iguais é aplicar a propriedade. Suave na nave, tranquilo. Beleza, galera. Olha o exemplozinho B. Agora, ao invés de multiplicar, nós estamos dividindo. Raiz quadrada de 8 dividindo por raiz quadrada de 2. Primeira coisa que eu olho, se os índices são iguais. São iguais? Então, suave. É só aplicar a propriedade. Essa propriedade vocês também já aprenderam na videoaulazinha de propriedades de radicais. É muito parecido com o exemplo A, só que ao invés de multiplicar, eu vou dividir. Então vai ficar aqui, ó, abro um radicalzão com índice comum. O que é o índice comum? O índice que é igual, que no caso é 2. Então aqui, índice 2, e vou dividir os radicandos, porque aqui no caso é divisão. 8 dividido por 2 dá 4. E raiz quadrada de 4 dá igual a 2, porque 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, galera, multiplicar e dividir radicais com índices iguais é muito fácil. É só aplicar propriedade, beleza? Agora vamos para uma coisinha mais legal para finalizar a aula. Então, gente, atenção, porque aqui, para multiplicar e dividir radicais de índices diferentes, nós vamos precisar relembrar uma propriedade muito importante que também está na videoaula de propriedades radicais. Eu vou colocar ela aqui no cantinho. Então vamos lá, galerinha. A propriedade que a gente tem que lembrar para conseguir multiplicar e dividir radicais com índices diferentes é essa propriedade que está aí na tela de vocês como observação, tá? Eu vou explicar ela aqui rapidinho, mas vocês vão entender melhor mesmo quando eu começar a mostrar exemplos. Aí vocês vão matar de boa. Aqui, ó, eu tenho um radical, ele tem um índice, tá? Ele tem um radicando, que é o número que está dentro da raiz, e tem um expoente. O radicando tem um expoente, beleza? O que essa propriedade diz? Ela diz que se eu multiplicar o índice por um número, eu tenho que multiplicar o expoente do radicando por esse mesmo número. É isso que a propriedade diz. E é ela que a gente vai usar direto para operar multiplicação e divisão de radicais com índices diferentes. Vamos para exemplo que a gente ama exemplo, a gente chora por exemplo, a gente consegue entender só quando olha um exemplo. Eu tô com vocês, nós amamos exemplos, vamos lá. Então, galera, tá aí o exemplo A na tela. Raiz quadrada de 4 que multiplica a raiz cúbica de 3. Não dá para fazer como a gente fazia anteriormente. Professor, por que não dá? Porque os índices são diferentes. O índice do primeiro radical é 2, o índice do segundo radical é 3, não dá para fazer. Então, o que a gente vai fazer, professor? Chorar e se abraçar? Não. A gente vai usar o quê? A propriedade que está aí na tela como observação, nós vamos aplicar ela aqui para tornar esses índices iguais. Gente, está vendo como a matemática é linda? Como a matemática ela se completa? Os índices são diferentes, não tem como fazer. E aí, a gente tem uma propriedade radical que traz a possibilidade de a gente conseguir fazer com que esses índices diferentes se tornem índices iguais. Meu Deus, isso é lindo, cara, isso é lindo. Então vamos lá, ó. O índice aqui é 2, tá? Eu vou colocar ele aqui, porque quando tem 2 ele não precisa aparecer. Então, beleza, a gente vai aplicar a propriedade e a gente vai fazer esses índices ficarem iguais, tá? Eu vou ensinar um macetezinho para vocês que é só utilizar ele, cara, e sempre vai dar certo. É só seguir, aprende o macete, volta o vídeo, aprende o macete, vê, tirou dúvida e tal, e aplica ele que sempre vai dar certo quando você estiver multiplicando e dividindo radicais com índices diferentes. O que o macete diz? Presta atenção. Eu vou multiplicar o índice do primeiro radical pelo índice do segundo radical. Vou multiplicar então aqui por 3. Beleza?
E o que eu vou fazer agora? Se eu multipliquei o índice por 3, o que a propriedade diz? Que eu tenho que multiplicar o expoente do radicando por 3 também. Professor, mas é que o radicando não tem expoente. Tem sim. Quando não aparece, é porque o expoente é 1. Como assim é 1? Porque qualquer coisa elevada a 1 é qualquer coisa. Exemplo, 2 elevado a 1, 2. 3 elevado a 1, 3, entendeu? Então, toda vez que não aparece nada no expoente, é porque o expoente é 1. Então, eu vou multiplicar 1 pelo mesmo número que eu multipliquei o índice. Eu multipliquei por 3 o índice, multiplico o expoente do radicando por 3 também, tá? Aí, seguindo o macete, como é que o macete fala para tornar os índices iguais usando a propriedade? Eu vou multiplicar o índice do primeiro radical pelo índice do segundo radical e vou multiplicar o índice do segundo radical pelo índice do primeiro radical, que no caso é 2. Isso aí tem que tomar nota, tá? Tem que anotar isso que eu acabei de falar. Não pegou? Volta o vídeo e anota. Volta o vídeo e anota. Isso é importante. Esse macete vai te salvar de muitas questões. Então, se eu multipliquei o índice por 2, eu tenho que fazer o quê? Multiplicar o expoente do radicando, que aqui no caso também é 1, porque não estava aparecendo nada, por 2 também, tá? E aí eu consegui aplicar a propriedade e vou conseguir tornar esses índices iguais. Cara, isso é muito lindo. Então vamos lá, galerinha. Como é que vai ficar o índice do primeiro radical? 2 vezes 3 dá 6, tá? E 1 vezes 3 dá 3. Show! 3 vezes 2 dá 6 e 1 vezes 2 dá 2. Gente, a mágica aconteceu. Olha só agora. O que aconteceu, gente? Fala pra mim. Agora você tem multiplicação de radicais de índices o quê? Iguais, gente. Cara, isso é muito lindo, cara. Vocês usaram uma propriedade radical. Primeiro, vocês estavam diante de um problema. Vocês queriam multiplicar radicais, porém os índices eram diferentes. Problema. Aí vocês aplicaram uma propriedade e essa propriedade torna possível você fazer com que esses índices desses radicais se tornem iguais. E aí é só alegria, porque eles se tornando iguais, você vai aplicar o quê? O que você aprendeu no índice A. Você não aprendeu a multiplicar radicais de índices iguais? Tá aí, ó. Agora você tem 2 radicais de índices iguais. É só aplicar. Inclusive, eu vou deixar como tarefa de casa. Pega esses radicais aqui, essa multiplicação desses radicais e aplica o que você aprendeu lá na multiplicação, que foi anteriormente, a gente acabou de aprender, na multiplicação de radicais com índices iguais, tá? Vou deixar para vocês essa daqui. Agora vamos por exemplozinho B para matar a aula, que a gente vai fazer um exemplo de divisão de radicais com índices diferentes, tá? Tá aí, galera, exemplozinho B, raiz quinta de 2 elevado ao cubo dividido por raiz cúbica de 4 elevado a 4. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, a gente está diante de um problema, lembra? Não tem como dividir porque os índices não são iguais, eu não consigo aplicar o que eu acabei de aprender, aquela propriedade. Abre um radicalzão, o índice comum e divide os radicandos. Eu não tenho como fazer isso, mas a gente aprendeu que a gente vai aplicar essa propriedadezinha aqui, tá? A gente vai aplicar ela e aí a gente vai conseguir fazer com que esses índices sejam iguais, beleza? Lembrando do macetezinho, vamos lá, macetezinho. Multiplica o índice do primeiro radical por quem? Por quem? Pelo índice do segundo radical, que é 3. Show! E multiplica o índice do segundo radical pelo índice do primeiro radical, que é 5. Faz esse macete que sempre vai dar certo, beleza? Mas se eu multipliquei o índice por 3, eu tenho que fazer o que com o expoente do radicando? Multiplicar por 3 também. É isso que diz a propriedade. Se eu multipliquei aqui, ó, no segundo radical o índice por 5, tenho que multiplicar o expoente do radicando por 5 também. Agora tá suave, agora tá de boa. Aí como é que vai ficar? Vamos lá. 5 vezes 3 fica 15, repete o radicando, 3 vezes 3 dá 9, dividido por, vamos lá, o radical de baixo. 3 vezes 5 dá 15, show, repete o radicando, que é 4, e 4 vezes 5 dá 20, show de bola. Então, galera, olha de novo, a mágica aconteceu. A gente usou uma propriedade, a gente estava diante de um problema, usamos a propriedade e a mágica aconteceu. Os índices ficaram iguais. E agora eu vou deixar como dever de casa de novo você continuar essa divisão, tá? Continuar aplicando o que você acabou de aprender na divisão de radicais com índices iguais, beleza? Então, galerinha, é isso. O professor Felipe Braz vai ficando por aqui. Revisem o vídeo, façam anotações, tá? Não deixem de estudar. Saúde, Deus abençoe vocês e falou, falou. Fique com Deus. Beijo.